né? Todas as obras da carne satisfazem o pecado. Todas as obras da carne satisfazem o pecado. E nós vamos uma lista enorme. Quais são as obras da carne, né? Uma lista enorme que o apóstolo Paulo, ele nos declara. Nós também recebemos herança temperamental, de alma. Dependendo do temperamento dos nossos pais, nós vamos sair com um determinado temperamento. Se ele é sanguíneo, se ele é colérico, se ele é fleumático, se ele é melancólico. Dentro desses temperamentos você tem um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Quantos aqui estão entendendo o que significa temperamento? Às vezes eu estou falando uma coisa, o pessoal não está entendendo. O pessoal já né? O sanguíneo, vou dar um exemplo. O cara sanguíneo, predominante, nós temos um temperamento predominante. Por exemplo, eu sou 70% colérico, colérico 70%, tenho aí uns 20% de sanguíneo e um pouquinho aí de fleumático e melancólico. Todos nós temos um pouquinho de cada um, mas quem é o predominante na minha vida? É o colérico, eu sou colérico, né? Tem o sanguíneo, a gente não vai entrar nessa questão, mas existem as coisas boas, as virtudes e os defeitos de cada temperamento, né? Existem as virtudes e existem os defeitos de cada temperamento. E nós precisamos aprender a deixar Deus tratar com os nossos temperamentos, né? Por exemplo, o colérico ele gosta de mandar fazer as coisas. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Ele gosta de ser líder. Faz aquilo lá, mas ele pouco vai lá para botar a mão, né? O fleumático, ele já fica assim, ó. Dão uma tarefa para ele, ele fica assim, depois a gente faz, né? Ele fica tranquilo, sossegado. Eu vou dar um exemplo. Você está em casa, recebeu a visita, aí daqui a pouco está passando uma bandeja com um copo d'água e essa bandeja cai e quebra. Então vamos ver como cada um age. O colérico, ele fala assim, vai lá, pega lá, limpa lá. O fleumático, olha, né? Começa a chorar. O melancólico já começa a falar, puxa vida, quebrou aquela taça de cristal, puxa vida, isso daqui vai dar esse problema, é uma taça que a minha mãe deu para mim, né? Começa a meticular, né? E o sanguíneo, ele já vai lá, já arregaça as mangas, já vai lá fazendo as coisas, né? Então cada um reage de uma maneira diferente. E dentro dessas reações dos nossos temperamentos, que nós herdamos dos nossos pais, né? Existem as coisas boas e existem as coisas ruins. As coisas boas têm que ser direcionadas para o reino de Deus, e as coisas ruins precisam ser trabalhadas na nossa vida, no nosso caráter, porque eles fazem parte do nosso caráter. Muitas vezes você é tranquilo demais, muito tranquilo, deixa para fazer tudo na última hora. É um defeito, né? É um defeito que você tem, que você precisa entender, que você precisa mudar. Você precisa mudar nisso, porque isso pode te trazer problemas. Pode te trazer problemas dentro do teu lar, dentro da tua família, no teu serviço, no teu trabalho, na igreja. Isso traz consequências. Então você precisa se posicionar em relação a isso. Você precisa tomar uma posição. E essas deformidades da alma, eu cito algumas aí. Muitas vezes você é medroso, é uma pessoa insegura, é uma pessoa teimosa. Fala as coisas com você, você é teimoso, não ouve a opinião dos outros. Você é egoísta, orgulhoso. São algumas deformidades da alma que precisam ser tratadas por Deus. Porque se não forem tratadas por Deus, você vai ter problemas. Vai ter problema na tua família, no teu lar, no serviço, na igreja. E as virtudes? Muitas vezes você recebe uma virtude como carga de herança temperamental. Você é perseverante, você é confiante, você é seguro, né? Então tem as virtudes também. Então nós precisamos prestar atenção
que as deformidades da nossa alma, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser corrigidas. É só você olhar para os teus pais. Você faz muitas coisas que os teus pais faziam, como eles agem. Por exemplo, o meu pai, ele é pessimista demais. Ele fala assim: olha, eu prefiro ser pessimista, porque se não der certo, eu pelo menos não vou ficar triste, não vou me desapontar. Então eu sou pessimista, não vai dar certo, e não vai acontecer. Ele é assim. E eu herdei esse pessimismo dele. E Deus tem tratado comigo desde quando eu me converti. E esse pessimismo me atrapalhou durante muito tempo na minha vida cristã. A incredulidade me atrapalhou muito durante a minha vida cristã, né? Então são coisas que Deus ele precisa tratar com cada um de nós. Muitas vezes você é teimoso, porque teu pai é teimoso, né? Muitas vezes fala, é o jirico, né? Que empacou no meio e não vai nem para frente nem para trás, né? E muitas vezes você tem essa característica do teu pai, é teimoso, não ouve os conselhos das pessoas, né? É teimoso, muitas vezes é egoísta, orgulhoso. O melancólico e o fleumático, ele é muito egoísta. Ele pensa só nele, nas coisas dele. Então nós precisamos aprender que essas características da nossa alma, que caracterizam a nossa alma, que nós herdamos dos nossos pais, precisa ser trabalhado na nossa vida. Precisa ser trabalhado, né? Muitas vezes eu ouço algumas pessoas falarem assim: ah, mas não tem jeito. Tem jeito sim. Alguns falam: pau que nasce torto, morre torto. Isso daí é uma malignidade do inferno. Porque não existe nada que Deus não possa fazer na vida do ser humano. Amém, igreja? Se você deixar Deus trabalhar na tua vida, no teu caráter, você fala: Deus, trabalha, esquadrinha. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo errando? Davi não pisou na bola? Pisou na bola, várias vezes. Ele foi um péssimo pai. Mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconhecia os seus defeitos. Ele reconhecia as suas deformidades. Quando ele era confrontado nas suas deformidades, ele reconhecia. E existe um salmo lindo que Davi fala assim: Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se existe algum caminho mau, e me guia pelo caminho que me leva para o Senhor. Ele sabia que o coração ele era mau, e se você deixasse, ele fazia misérias. E Davi sempre se colocava diante de Deus para pedir a direção de Deus, para pedir que Deus o orientasse. Igreja, nós precisamos estar abertos. Precisamos estar abertos. Você conhece algumas coisas, algumas deformidades da tua alma, que precisam ser trabalhadas. Vai doer? Vai doer. Deus vai tratar. Mas quando você acabar o tratamento de Deus, você vai sair novo em folha. Você vai sair abençoado. A tua família vai ser abençoada. A tua igreja, onde você está, você vai ser abençoado, você vai poder abençoar. Aonde você trabalha, você vai ser abençoado. As pessoas vão olhar para você e vão falar: puxa, André, esse é um exemplo de profissional íntegro, correto. Elas vão olhar para você.